Prosseguindo o estudo dos Evangelhos, estamos na página 86 do nosso livro. Estamos fazendo leitura do texto de Mateus 21, lemos até o versículo 9 e vamos agora ao versículo 10. Bom, no versículo 9, o versículo anterior, nós vimos que Jesus vinha para Jerusalém montado em um jumentinho. Muitos dos israelitas, claro, conheciam a profecia, como nós vamos ler mais abaixo, lemos semana passada, vamos ler novamente, de que o Messias, ele viria montado em um jumentinho. Então, por isso muitos começaram a clamar Hosana ao filho de Davi. Essa expressão Hosana, ela é usada como adoração também, mas ela significa literalmente salva-nos, acuda-nos, né? Então eles estavam pedindo que Jesus nos salvasse. E no versículo 10 diz: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Bom, lembrando que falar em Nazaré e Galileia para os israelitas era, vamos dizer, algo assim negativo, porque Galileia era a região norte de Canaã. Essa região, ela tinha se misturado com pagãos. É claro que havia os israelitas morando ali também, mas era uma região que os judeus, a tribo que ficava mais ao sul, né, eles desprezavam aquela região. Então, quando diz Jesus, o profeta de Nazaré, isso para eles era algo negativo, né? Bom, eu acrescentei aí no livro também Marcos capítulo 11, versículo 11, que diz o seguinte: e Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Bom, lembrando que Betânia era uma aldeia que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, ele já retornou para descansar, né? Bom, para essa leitura eu botei também Isaías 62:11, que diz o seguinte: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. É sobre essa profecia exatamente que Jesus então mandou os seus apóstolos que eles pegassem um jumentinho. Essa era uma profecia conhecida dos israelitas, por isso Jesus havia dito para os apóstolos: quando você encontrar o jumentinho amarrado, vai soltá-lo. E alguém vai te perguntar: por que você está soltando esse jumentinho? Você vai dizer: o Senhor precisa dele. E como eu disse para vocês, no idioma que eles estavam usando, que era o aramaico, um idioma muito perto do hebraico, né? Muito provavelmente eles falaram: Iavé precisa dele, porque na profecia falava de Iavé. Tá bom? E isso era, claro, notório para aqueles que aguardavam a profecia. O comentário prossegue: o canto dos discípulos dizia Hosana. Este termo vem do hebraico e traduz-se por salve, Senhor, e aparece no Salmo
118, no versículo 25. Então, abra a sua Bíblia aí. Na verdade, eu vou ler no Salmo 118, do versículo 20 até o 25. Salmo 118, versículo 20 diz: Salmo 118, versículo 20. Esta é a porta de Yahvé. Se você observar na sua tradução, está escrito Senhor, tudo em maiúsculo. Isso significa que no original hebraico está o nome de Deus, que é traduzido por Eu Sou, e a pronúncia dele seria Yahvé. Essa é a pronúncia mais aceitável, né? Versículo 21. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Veja que o texto claramente fala da vinda do Messias. Tá bom? E o Messias, ele é a porta de Yahvé. E prossegue: foi Yahvé que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez Yahvé, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva, quando você tem aí esse versículo 25 escrito ó, salva, no original hebraico que está Hosana, tá bom? Ó, salva, Yahvé, nós te pedimos, ó Yahvé, nós te pedimos, prospera, bendito aquele que vem em nome de Yahvé, nós vos bendizemos desde a casa de Yahvé. Estou substituindo aqui a palavra Senhor pelo nome original de Deus em hebraico. Eu já falei para vocês em outros momentos que eu não concordo com essa prática israelita hoje de não pronunciar o nome de Deus. Eles dizem que o nome de Deus é santo e não deve ser pronunciado. Isso está errado. Yahvé disse para não tomar esse nome em vão. Mas daí para você nem usar esse nome, é claro que está errado, né? Seria o mesmo que nós cristãos falarmos o nome Jesus é santo e eu não vou nem pronunciá-lo mais. Quando a ordem bíblica é para eu usar esse nome para curar a enfermidade de alguém, para expulsar demônios, né? Para repreender as dificuldades da vida. Então, essa prática dos judeus de não pronunciar o nome Yahvé não está correta. Né? E, na verdade, eles estão perdendo a oportunidade de usar o poder desse nome. Ok? Pois bem, prosseguindo. O comentário no nosso livro diz: a saudação Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, estava profetizada no Salmo 118, versículos 25 e 26, e seria usado para saudar o Messias. Lucas 19, versículo 39 e 40, cita que houve protesto por esta saudação, alguns dizendo que Jesus deveria mandar os seus discípulos se calarem. Vamos ler Lucas capítulo 19, versículos 39 e 40. Que diz o seguinte. Bom, vou ler o versículo 38 novamente, né? No texto de Lucas ele diz: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, eles principalmente sabiam que essa expressão, ela seria usada para saudar o Messias.
Mas lembrando aos irmãos que nos dias do Novo Testamento, um pensamento geral entre as autoridades, não sabemos precisar quanto, mas muitos acreditavam que o Messias não seria um homem, mas uma era, um período, né? Um tempo. Por quê? Porque o principal pensador judaico desse período, um homem chamado Filon, que vivia em Alexandria, um judeu que vivia em Alexandria, então era conhecido como Filon de Alexandria, ele dizia que o Messias não seria um homem, seria uma era. Então, ele influenciou para mal, né? E o comentário prossegue. Pela profecia sabemos que eles saudarão ainda no futuro, porque eles ainda não reconheceram, né? Eles saudarão Jesus com hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. E sublinhei como destaque, no fim da grande tribulação, quando o anticristo estiver perto de destruí-los. A interpretação evangélica da escatologia diz que após o arrebatamento da igreja haverá um período de 7 anos, que é a última das 70 semanas de Daniel. E faz sentido nós acreditarmos assim, né? Porque a era da igreja, para começar, teve uma interrupção na contagem das 70 semanas. Então, para retomar a contagem das 70 semanas, tem que haver também o fim da era da igreja. E se ocorre o fim da era da igreja, faz sentido nós acreditarmos que a igreja é tirada da terra. Essa última semana de Daniel, que acontece depois que a igreja é tirada da terra, ela é chamada de grande tribulação, porque no Apocalipse aparecem alguns cristãos que foram martirizados e o anjo diz para João que eles vieram de grande tribulação. E é esse versículo que dá nome a este evento, né?